Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, aqui no Rio, Praça Seca 32. Nós estamos ainda nesse processo de pandemia e não temos mais a nossa aula presencial. Estamos com saudades, mas logo que essa confusão toda terminar, voltaremos. Eu estou muito feliz de você estar aqui, enfrentando todas as dificuldades para estudar a Palavra de Deus. Antes de orar, eu quero falar algumas coisas com vocês. A primeira é que a gente está estudando a revista Conexões. Já é a terceira revista, a capinha verde que nós estamos estudando agora, da conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É uma proposta nova de tentar enxergar a Bíblia inteira de forma panorâmica e entendermos que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Que o Deus da graça do Novo Testamento, ele já havia se revelado bondoso e misericordioso no Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento é antigo porque é uma nova proposta que aparece. A proposta é Jesus. Então, na verdade, quando a gente faz esse estudo panorâmico, essas conexões, a gente está valorizando toda a Escritura. Como a gente viu no domingo passado, segunda Pedro falando, toda a Escritura ela é proveitosa e pode nos ajudar. Hoje nós vamos ver o livro de Jonas. É um dos livros mais famosos que tem, e a fama de Jonas é muito curiosa. Eu não sei se isso é claro para você, mas a Bíblia não é um livro. A ideia da Bíblia é biblioteca. São vários livros, vários gêneros literários, várias formatações diferentes. Você tem livros lá que são chamados livros da lei, ou livros de direito, que eu ia falar. São livros de direito, são livros da realidade daquela época. São os livros chamados livros da lei. Depois você tem livros para quem gosta de história. Então você tem toda a história do povo de Israel lá naquele bloco de 12 livros históricos. Aí você tem os livros poéticos, que a Bíblia está organizada dessa forma, e os livros proféticos. Você tem profetas maiores e profetas menores. Mas o que a gente ainda não estudou e não fez, e fica uma proposta aí para a gente pensar, é nos estilos literários do texto bíblico. Por quê? A gente tem livros poéticos, mas tem poesia que trabalha com verso, o outro trabalha com prosa. E eu não sei se você parou para pensar que o livro de Jonas, ele Deus me ajude, tá? Para ser fiel à sua palavra. O livro de Jonas, e eu quero mostrar isso para você, é um show de ironia. Sabe aqueles escritores ácidos que zombam do leitor? À medida que você for lendo, você fala, não acredito que o cara está fazendo isso, para chegar a um objetivo. O livro de Jonas tem bem essa proposta, mas isso eu vou fazer daqui a pouco. Quero orar com você, pedindo para que Deus me dê sabedoria, me dê as palavras certas, dê sabedoria muito mais ao que você ouve do que ao que eu falo, porque o Espírito é que interpreta todas esses nossos encontros. O livro de Jonas é muito querido por mim, viu? Vocês sabem que eu trabalho com desenho para criança e não foram poucas as vezes que eu desenhei o profeta Jonas. Além disso, quando embaixador do rei, eu acho que é o posto de arauto ou escudeiro, a gente estuda a história de Jonas. E lá atrás, quando eu tinha uns 10 anos, eu fiz as ilustrações do livro de Jonas. Hoje eu sou um pouquinho mais velho, e eu faço outra leitura completamente diferente do livro de Jonas, que não é muito diferente da que está nas Escrituras, não. É porque a gente vai amadurecendo e o livro vai tomando ainda mais volume. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos porque o Senhor é Deus
E nós queremos muito aprender com as Escrituras. Então tem misericórdia de mim aqui e tem misericórdia desses que estão também ouvindo o que eu vou dizer. Eu desejo, e tu sabes bem disso, não que eles fiquem agarrados ao que eu falar aqui, mas que eles confiram nas Escrituras e percebam que é o Senhor que está falando com cada um de nós. Te peço assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos lá. Marília vai abrir Jonas, são 4 capítulos só, um livro gostoso de ler, viu? Um livro bom de ler. O profeta Jonas, logo no primeiro versículo, ele já é eu fico com medo de falar essas coisas, mas já é um show de ironia. Vou pedir a Marília para ler. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Então, por que é show de ironia? Porque quando eu fui para o seminário, eu comecei a prestar atenção no significado dos nomes. Os judeus têm isso é muito sério isso para eles. Tanto que eles esperam a criança se desenvolver um pouquinho para dizer o nome da criança, em alguns casos. Aqui é um trocadilho que é feito, porque é só para você entender. Amitai significa verdade. Ele é filho da verdade. E você sabe a história de Jonas, né? Então só por isso aí você já para pensar. O nome Jonas significa pomba, ou que foge, ou que sai fora. Então na verdade, fica só com esse versículo 1. O filho de Amitai, o filho da verdade, é um fugitivo. É grande essa história de Jonas, é sensacional. Agora vamos ouvir a ordem. Deixa eu também te explicar uma coisa. No hebraico não existe. Eu gostei muito de estudar, reestudar esse livro agora, viu? Não existe no hebraico superlativo. Você já sabe disso, já falei, né? Não tem grande rei, ou rei mavioso, grandioso, não existe isso. Então eles colocam o rei dos reis. Quando fala santo extraordinário, ele fala santo, 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 para pontuar que o negócio é santo mesmo. Então o desafio é para você durante a semana, tá? Quando você parar para ler esse livro, preste atenção no que ocorre e nas palavras que são repetidas no livro. Essas palavras servem como bordão. E aqui no livro de Jonas, você vai perceber uma estrutura mais ou menos dessa forma. Aqui eu vou fazer 4 personagens. 1, 2, 3... 4 personagens aqui. Eu vou fazer do lado de cá. Que vão trabalhar com ironia. Em Jonas, capítulo 1... vai fazer conexão com o capítulo 3. Marília abre 3:1 aqui. E o capítulo 2 vai fazer conexão com o capítulo 4. Olha que coisa interessante. Lê o 3:1, Marília. 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem. Vejam que aqui, o que acontece no capítulo 1, vai ter um drama no capítulo 2 e de novo começa a história no capítulo 3. Isso é sensacional. Volta ao capítulo 1, por favor, Marília. Lê o versículo 1, o 1 você já leu, o 2 e o 3, e vamos prestar atenção no que o texto bíblico vai dizer. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então preste atenção, quando eu era criança, antigamente, e a classe de criança não está errado não, é o jeito da gente aprender. O que você aprendeu, o que eu aprendi, é que Jonas fugiu de Nínive e foi para Tarsis. Mas não é assim que o texto bíblico diz. A Marília leu com muita propriedade. Jonas quis fugir da presença do Senhor.
Tarsis é só consequência. Você percebe? Que Jonas vai tentar... E olha, tem no começo do texto, não é, Maria? E no final do texto, dizendo que Jonas quis fugir do Senhor. Ora, você sabe que já tinha, os salmos já tinham sido escritos. Para onde você vai fugir do Senhor? Se você subir para o céu, Ele está lá. Se você fizer no fundo do abismo a sua cama, o Senhor está lá também. Então, é ridículo, desculpem a expressão, mas é irônico, é ridículo isso. Deus fala com Jonas, Jonas não fala nada com Deus. Ele podia falar assim, ó, tô fora, não quero, faz bico. Agora imagina quem está lendo esse livro pela primeira vez, os leitores originais do texto, lá daquele primeiro, ninguém sabe por que Jonas não quer ir, não é? Não, aqui ninguém sabe, você só vai ter a resposta lá no final. E é muito interessante o drama que se cria para se relacionar com isso. Eu não sei se você se lembra, quando a gente fez o estudo de Jeremias, Deus fala, Jeremias, vai, fala com o povo não vai te ouvir, não sei o quê. Ah, Senhor, eu sou muito jovem, sou pequeno, sou novo. E Deus conversa. Na verdade, Deus está chamando Jonas para o diálogo e Jonas mete o pé, não está querendo conversar. Ele não está querendo conversar com Deus. E eu não sei se eu vou conseguir estimular a sua sabedoria para entender que Jonas foge de orar. Ele foge da presença de Deus porque ele sabe quem é Deus. E isso é impactante. Sabe por quê? Quando eu leio a história de Jonas, eu vejo a minha história. Tem hora que eu sou tão marrento quanto o profeta. Então aqui, os 4 personagens. Vamos compartilhar aqui os 4 personagens. 4 personagens não, né? Pessoas que aparecem na história. Aliás, essa história não diz respeito só ao profeta Jonas não, tá? Essa história, ela é uma história minha e é uma história sua. Na verdade, história de todo ser humano. Esse aqui... é o profeta Jonas. Eu vou botar um cabelo assim, para você não esquecer que esse aqui é Jonas. Jonas é o profeta. O que faz um profeta mesmo, hein? O que faz um profeta? Fala em nome de Deus. Tem outros personagens que a Marília vai ler agora. Lê aí, por favor, Marília, quando ele vai entrar no navio. É só continuar a ler o que você parou. Qual o capítulo 1, versículo 4. Pode ir. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Pode continuar. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Olha que coisa interessante. Vamos lá, olha que coisa interessante. Então, você viu que o papel do profeta é falar em nome de Deus. Mas Jonas nem se relaciona com Deus, ele mete o pé, ele sai fora. E é interessante porque os marinheiros, normalmente, eles têm relação... eles eram só os condutores daquele barco, mas eles percebem pela ação da natureza que aquela não era uma tempestade comum. Olha o texto aí, vê se não é isso. Aquela não era uma tempestade comum e os marinheiros ficam angustiados
querendo saber o que está acontecendo. É interessante porque Jonas tem que clamar a Deus. E quem clama aos deuses são os marinheiros. Depois de clamarem aos deuses e não conseguirem a resposta, eles vão e percebem que o cara está lá no fundo do navio dormindo, não está nem aí o que está acontecendo. E aí eles tiram sortes e dão um azar danado. Jonas dá um azar danado, que a sorte caiu em cima do Jonas. Então, ele falou, não é possível, já me achou aqui, parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, não é? Já me acharam aqui e tal. Ele falou, quem é você, cara? O que você está fazendo aqui? Alguma coisa aconteceu, isso é incomum. E é muito interessante que Jonas dá o testemunho ali, dizendo quem ele era, religioso até a ponta do cabelo, até o rabo de cavalo dele lá, com cara de peixe lá. Ele vai dizer, eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez os céus e a terra. Aí eles falam, por que então nós sobrevivemos a esse mal? Aí ele fala, não sou eu, o culpado sou eu. Como é que é? Cara, que negócio é esse? Dá uma olhadinha aí, Marília, eu não sei qual é o versículo, acho que é 14, 15, 16, que vai falar que agora eles temem a Deus e clamam ao Deus de Jonas. Então é interessante, quem tinha que clamar era o profeta, e quem está clamando são os marinheiros, os caras daquele lugar. Jonas não fala com Deus, e essa conversa só vai acontecer no capítulo 2, e é muito interessante que Jonas transfere a responsabilidade da vida dele aos marinheiros. Por que Jonas não pulou no mar? Fala, não, o errado sou eu, vou jogar no mar. Não, ele fala, vocês que são infiéis, vocês é que são idólatras, vocês é que adoram outros deuses, me joguem no mar e o mar vai se aquietar, porque eu estou no lugar errado, eu estou fazendo a coisa errada, eu estou desobedecendo a Deus, mas eu não assumo a minha responsabilidade, a responsabilidade é de vocês. Tanto é que eles não jogam, a Marília vai ler, eles não jogam Jonas logo ao mar, depois de falar isso, eles ainda descarregam mais coisas no mar, para não precisar matar Jonas, e depois eles ficam angustiados e pedem perdão a Deus para não assumirem a culpa da morte do Jonas. Lê aí, Marília, por favor. Que texto, gente. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer porque tiramos a vida desse inocente. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Aí acaba o capítulo 1. Pode ler mais. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Preste atenção nisso, por favor, que essa história, ela é genial. As pessoas às vezes ficam discutindo peixe, como é que o homem viveu dentro do peixe, mas tem mais história por aí. A história do peixe é só mais uma manifestação da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, porque Jonas estava imputando sobre os marinheiros uma responsabilidade que era dele. Ele não estava com pena dos marinheiros, não. Ele estava fugindo de Deus e falando, ah, Senhor, não é possível, então me joguem no mar, porque aí não tem jeito, aí eu vou para o fundo do abismo, aí eu vou morrer. Mas eu e você sabemos que não é assim a história, né? Porque no capítulo 1 mesmo está dizendo, Deus providenciou um cofre, um peixe especial para pegar Jonas e fazer com que Jonas sobreviva. Vamos ao capítulo 2 agora. O capítulo 2 é muito interessante quando
quando eu era embaixador do rei, uma das coisas que eu não esqueço mais é essa experiência de ler as escrituras como menino mesmo, né? E a gente leu, eu li como menino, e como menino você vai falar assim, poxa, Jonas orou no fundo do peixe, né? Mas eu queria que a Marília lesse a oração de Jonas, e eu quero que você preste atenção, que não vai ter nenhum tipo de arrependimento. Jonas não vai assumir compromisso de ir cumprir a palavra de Deus. Jonas só pensa em si mesmo e na galera do seu povo. Eu vou me arvorar a dizer para vocês, esta oração é que fez com que o grande peixe vomitasse a Jonas. Depois a gente fala sobre o vômito. Vai lá. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Dá uma parada. Quem jogou Jonas, gente? Foi Deus. Se você prestar atenção, Jonas está falando, foi o Senhor que me jogou aqui. Está transferindo a culpa para Deus. Vai, pode continuar. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Quem é que expulsou Jonas da presença de Deus? Foi Deus que expulsou? Foram os marinheiros que expulsaram? Ele não tem responsabilidade sobre nada, gente. Preste atenção nessa oração, porque esse é um aprendizado que a gente tem, viu? Quando as pessoas oram, elas denunciam o que elas são. Na verdade, o que Jonas está mostrando é qual é o caráter de Jonas aí. Ele acha que a responsabilidade dele estar ali é de Deus. Ele acha que foi ele que fugiu da presença, que não foi ele, não assume que foi ele que fugiu da presença do Senhor. Pode continuar, Maria. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Dá uma parada de novo. Quem é que disse que Jonas tinha que pregar em Jerusalém, em Israel? A missão de Jonas, o comissionamento de Jonas era para ir para Nínive. Lá não tinha templo. Ele falou, eu quero voltar para o templo. Não é para o templo. Teu comissionamento é lá, é para os diferentes. Mas diferente ele não quer. Ele quer gente igual a ele. Ele quer gente que compra o ritual, como ele. Pode continuar, Maria. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Tem uma coisa que é positiva aí. Ele reconhece que só está dentro do ventre do grande peixe, porque foi Deus quem preparou o peixe e quem manteve Jonas vivo. Agora veja o que Jonas vai falar sobre os idólatras ninivitas. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Acabou a oração, não é? Terminou a oração. Preste atenção. O que ele está falando dos ninivitas? Vê aí, Marília, que os ninivitas foram os idólatras. Mas eu sou o cara. Aqueles que não sabem o que é misericórdia. E ele que sabe. Quem é que estava sendo idólatra aí de verdade? Era o Jonas. Mas ele queria só enxergar a idolatria na vida dos outros. Lê aí de novo, Marília. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Gente, é uma barganha que Jonas tenta fazer com Deus no ventre do grande peixe. E eu não sei, eu vou pedir a Marília para ler
para ler Levítico capítulo 11, versículos 11 e 12. E eu preciso falar uma coisa para vocês. Oferecer sacrifício sem cumprir a vontade de Deus não adianta nada. Não, pode deixar, Marília, acho que eu coloquei Levítico 26, 11, 12. É só colocar problema de relacionamento. Você sabe muito bem que Isaías vai falar: o que adianta vocês oferecerem sacrifício para mim se o coração de vocês não está nisso? Não é uma questão de ritual, não é uma questão de oração. Minha oração é bonitinha. Aliás, é bonita mesmo a oração de Jonas, super poética, super interessante, mas com conteúdo vazio. E olha, a oração de Jonas foi tão indigesta, que a Marília vai ler o que aconteceu com Jonas depois da oração. Quando ele termina a oração, veja o que acontece. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A gente, quando é criança, aprende assim: Jonas entrou na baleia e ela o vomitou. Quem é que gosta de vômito? Ninguém gosta de vômito. Não há nada de positivo nem no vômito desse grande peixe, sabia? Porque a Bíblia, eu coloquei alguns versículos aqui, a gente não vai dar tempo de ler. Levítico 18, 28, Provérbios 26, 11. Depois você coloca no Google lá a Bíblia e coloca vômito. Você vai ver em Jeremias, em Jó, você vai ver em Apocalipse. Lembra que era morno? Não era quente nem frio, Deus ia vomitar da boca. E domingo passado nós lemos 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, que só os cães é que voltam ao vômito. Vômito sempre tem uma conotação negativa. A oração de Jonas fez mal para o peixe. A oração de Jonas foi indigesta para Deus. A oração de Jonas angustiou não só a Deus, mas o próprio Jonas, que o Jonas sentiu pesado com relação a isso. Você entendeu, né? O vômito é sempre algo muito, muito negativo. Agora vamos para o capítulo 3. Ok, gente. Então, você sabe aqui que é o drama. Aqui é o drama. O drama de Jonas. Até agora nós não sabemos por que Jonas não foi, não é? Você percebeu? É uma construção que é feita. Aqui, além do drama, você tem a oração. A oração de Jonas, que a gente viu que a oração não foi lá, essas coisas. No fundo a oração está falando assim: eu sou o cara. Jonas acha que ele é o cara, que ele é judeu, tema ao Senhor e tal, como ele falou no capítulo 1. Agora, o capítulo 3 começa, parece que esse drama que começa aqui, vai retomar aqui. Lê de novo, Marília, 3:1, por favor. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Era para pregar contra Nínive. E ele faz a coisa muito mal feita. Eu sei que tem 1000 especulações falando: não há mar em Nínive. Ok, pior ainda, porque Deus pode ter mandado o peixe vomitar Jonas e ele ainda teve que andar fedendo a peixe até chegar lá em Nínive. Gente, por que tudo isso acontece? Eu queria que você visse aí, como é que é aqui? Tá aqui. Então tem um restart, vou pedir para ler o versículo 3 e 4, que Jonas faz o serviço, faz de qualquer jeito, faz mal feito, usa 5 palavrinhas só, e o efeito do que Jonas faz, porque ele é instrumento de Deus, não diz respeito ao que Jonas falou, gente. Aí está escrito no texto, a Marília vai ler,
que a cidade demorava um tempo, e Jonas fez em muito menos tempo, anunciou para tudo, e nem pro rei ele anunciou, só chega a mensagem de Jonas, chega no ouvido do rei, e ele também se arrepende. Isso daqui é ironia pura, porque normalmente os reis zombam de Deus, são orgulhosos, são metidos, são prepotentes, e aqui tudo isso diz respeito a Jonas e não ao rei de Nínive. Lê, por favor, Maria. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha que coisa! Quem pregou mais aí foi o rei, mais do que Jonas. E a cidade toda se converteu. Olha que coisa interessante, olha que ironia. O profeta de Deus é quem menos obedece a Deus. Os marinheiros clamam a Deus e descobrem quem é Deus por causa de Jonas. O rei se arrepende da palavra e pode ser que Deus tenha misericórdia de nós. A natureza inteira vai proclamar a presença, a soberania, o poderio de Deus, porque Deus é quem prepara. O personagem principal não é Jonas, não sei se você está entendendo isso. É Deus quem prepara a tempestade, é Deus quem prepara o grande peixe, é Deus que através do seu Espírito vai fazer com que aquela cidade toda fique constrangida. É Deus que faz com que a sorte dê um azar para cima de Jonas. É Deus quem tem o controle de tudo. Gente, que livro! Que coisa extraordinária. Mas o livro não acaba aí, o livro fecha no capítulo 4, e aí sim a gente descobre toda a história, todo o drama da história. Pega lá, Marília, capítulo 4, a partir do versículo 1. Do 1 até o 9 você vai ver, Jonas faz uma nova oração, e agora a oração de Jonas é de criança birrenta, é de raivinha. Lê aí, Marília, por favor. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Dá uma parada aí. Não sei se você percebeu, Jonas fica com criança birrenta, batendo pé, desobedecendo. E aqui a gente descobre por que Jonas não foi lá. Sabe por que Jonas não foi lá? Porque ele sabe que Deus é bom. Sabe por que Jonas não foi lá? Foi porque Deus não é inimigo dos inimigos de Jonas. Vou repetir. Deus não é inimigo dos seus inimigos. Deus é misericordioso, justo e bom para todas as pessoas, inclusive
para aquelas que você odeia. Jonas fala que é melhor morrer, está arrasado. Que historinha sem vergonha essa de Jonas. Jonas pensa que pode manipular Deus. Se não fizer isso eu vou morrer, igual criança mesmo. Igualzinho uma criança. E Deus abençoou de novo Jonas. Você percebeu aí que Deus faz uma pergunta para Jonas? Não sei se a Marília percebeu que Deus vai perguntar assim: isso é razoável? É razoável isso que você está sentindo? Faz sentido? Isso não é uma autossabotagem? Que história é essa, Jonas? E aí, Jonas vai ficar sentado pensando, falar: não, vou esperar para ver se Deus destrói a cidade. E Deus abençoa a cidade, Jonas dorme. Continua lendo o texto, meu Deus, por favor. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Quero morrer. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Dá uma parada aí. Vejam, se isso não parece coisa de criança. Criança pirracenta é o Jonas. Que ele falou: eu sabia que o Senhor ia abençoar as pessoas. Eu sabia que o Senhor é assim mesmo. O Senhor é sangue bom pra caramba. O Senhor não tem maldade no coração nenhuma. O Senhor é generoso demais. E olha, Jonas é um marrento, gente. Jonas é um marrento demais, porque quando Deus faz aparecer a planta, dá uma olhada no texto, ele ri, ele fica feliz, né? Ai, tudo está dando certo para mim, eu sou demais, eu sou um homem especial para Deus. Aí quando dá tudo errado, ele fica com: quero morrer. Eu não posso matar Deus, né? Então eu vou pedir para morrer. Gente, esse texto é muito interessante, porque ele é repetitivo. Se você for olhar 2 vezes, Deus faz uma pergunta: Jonas, cá para nós, é razoável que você faça isso? Fica pirracento assim, meu filho. Eu te dei a planta e você ficou com pena da planta. Na verdade, você está com pena de você mesmo. Mas não é assim que a coisa funciona. Continua lendo, já vai terminar o texto. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha, o livro terminou. Olha que coisa incrível é isso. Eu não sei também se você parou para pensar que não tem resposta para Deus, né? Por que o livro termina com uma pergunta? Se Deus já tinha feito 2 outras para Jonas. Jonas, é razoável. Você tem alguma razão nisso? E Jonas é marrento e diz: eu tenho sim. Porque veio o sol quente na minha cara. E Deus falou: você não fez nada, amigo. Eu salvei você, eu criei a planta, eu dei a proteção. Quem é você para achar que é Deus? Não é. O livro fala... Esse livro termina com uma pergunta, porque essa pergunta é para quem lê. Então eu quero sugerir você de ler o livro. E eu quero destacar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero destacar para você, pedir a Marília para abrir lá, Mateus, capítulo 12, versículo 38 e 39. Jesus conversando com os fariseus, os nomes da lei lá, eles falam assim: qual o sinal que você vai me dar? Jesus fala assim: eu não vou dar nenhum sinal para vocês além daquele do profeta Jonas. E eles já liam um texto como eu estou falando para vocês, sabia? Tanto é que depois ele vai falar que a própria Nínive ia ensinar para eles
como é que as coisas funcionam, porque eles já tinham visto tantos milagres de Jesus e a própria Nínive ia julgar eles, aquele povo ali. Então, preste atenção, nenhum sinal vai ser dado além do que já foi dado, que foi Jesus morrer e ressuscitar. Ele é o soberano e você e eu temos que aprender a ser menos Jonas. Pode ler, por favor, Maria. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então, Jesus está falando aqui que ele é mais do que o profeta Jonas, e agora a gente vai fazer as conexões. Ok, 4 coisas eu quero destacar. Primeiro eu quero voltar com você, 2 Pedro. A primeira conexão que a gente vê aqui é que Pedro vai... Você lembra, né? Domingo passado eu falei, ora, trabalha, confia. Lembra disso? Até cantei uma musiquinha aqui para você. E ele vai dizer que a conduta de um cristão é irrepreensível, vocês não devem parar de crescer, Deus sempre cumpre as suas promessas. Agora, 4 coisas que eu quero aprender aqui junto com você na história de Jonas. Primeira coisa se chama soberania. Não dá para brincar de Deus como quem brinca com fantoche. Deus é Deus. E não adianta você ter o rótulo de profeta se você não vive como um profeta. A segunda coisa que eu quero destacar com você é que Jonas foge, não conversa. Deus não briga com Jeremias porque ele diz que é uma criança. Deus não briga com Isaías porque ele diz que tem lábios impuros. Deus não briga com Moisés quando ele diz, não, eu sou gago. Não. Jonas não conversa, ele foge. E toda vez que a gente foge de um relacionamento, a gente foge de contato. E a gente está fugindo aqui, no caso de Jonas, fugiu do relacionamento com Deus. E Deus também chama Jonas à sua consciência. Terceira coisa, o ódio pelo diferente nos transforma em pessoas insensíveis. Vou repetir, o ódio com o diferente nos torna pessoas insensíveis. E o que é que a gente tem mais visto nessa pandemia? Todo mundo que é diferente de mim, eu odeio. É do grupo disso, é do grupo daquilo. E a Bíblia deixa muito claro que foi o ódio de Jonas pelos ninivitas, porque os ninivitas... Aliás, Jonas foi profeta num período áureo, Jeroboão II, num período áureo do Reino do Norte. Mas a ameaça dele sempre foi a questão de Nínive e da Assíria. Então é muito interessante, só porque ele odiava os assírios, ele fez todas essas coisas aqui. Essa aqui não é a história de Jonas. Desculpem, essa é a minha história. Desculpe, essa é a sua história. E quarto lugar, e talvez o mais importante, Deus é misericordioso. Deus é gracioso para todos. Sabe, isso me causa muito espanto, porque eu fui criado numa igreja. E quando a gente ouvia aqueles testemunhos, eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, você ficava maravilhado com o que Deus fazia com as pessoas. Mas houve uma época em que um cara foi na minha ex-igreja lá falar que ele era um bandido e que ele era o terror daquela área. Só que tinham 2 irmãs da igreja que tinham sido violentadas por esse cara. E agora como é que a gente ia conviver com ele?
Como é que a gente ia entender que o Deus que as ajudou a vencer aquele trauma, e nem se falava na época não se falava em abuso de mulher como se fala hoje, mas sempre existiu. Como é que a gente na igreja ia conviver com aquele cara? E lá na igreja tinha um homem muito grande, que a gente chamava de senhor verdugo. Ele chamou o cara na conversa e falou: você vai se entregar para a polícia. E eu, adolescente, fiquei muito confuso com tudo aquilo. Muito esquisito aquilo tudo, para eu entender que Deus é misericordioso, tanto com o verdugo, tanto quanto o bandido, tanto quanto as pessoas. Mas é muito duro, é muito difícil. E o livro de Jonas é uma pergunta para a gente: faz sentido? Faz sentido? A vida faz sentido? Faz sentido eu chegar a conclusões quando eu não sei de toda a história? E quem é que sabe de toda a história? Quem é que sabe de todos os males que tem por trás de toda a história? É Deus. E é esse Deus misericordioso que quer perdoar a mim e a você. Olha, muito obrigado pela paciência. E leia agora, releia a história dos 4 capítulos do livro de Jonas. Até a próxima semana. Deus te abençoe.